Paz de Cristo, meus irmãos, estamos aqui para mais uma Escola Bereana online. Você sabe que toda vez que nós temos alguma programação na igreja que nos impossibilita de realizar presencialmente, nós não deixamos você sem o conteúdo da nossa Escola Bereana. Hoje nós temos uma lição especial, já eu vou chamar o nosso professor convidado, mas antes eu quero pedir para você que está aqui nos acompanhando, para você se inscrever no canal da EDP ADVEC. Você que está se acostumando com esta sigla EDP, é Escola da Palavra. A escola bíblica da ADVEC se chama Escola da Palavra, EDP. Então vá se acostumando, faça sua inscrição aqui no canal. Os conteúdos são os mesmos, de altíssimo nível, conteúdo bíblico, ensino bíblico, para poder você aprender mais da Palavra de Deus. Portanto, faça a sua inscrição, acione o sininho das notificações para toda vez que tiver Escola Bereana aqui online, você ficar sabendo de primeira que foi ao ar a nossa aula, para poder você estudar junto conosco. Você sabe que nesse trimestre nós estamos estudando sobre os ícones da Antiga Aliança. E hoje é um personagem fantástico, aquele que é o preferido de muitas pessoas, e confesso também que tenho uma grande preferência por Davi, o homem segundo o coração de Deus. E para poder estar aqui ministrando para nós, nos abençoando com ensinamentos desse personagem, eu quero chamar para estar aqui conosco. Você já sabe, quando eu chamo aqui o convidado, você que participa do chat no momento da estreia aqui da Escola Bereana Online, você pode participar dando aí um alô para o professor, colocando uma palminha, um joinha, que é a maneira de você receber aqui o nosso professor. É com muito prazer, eu quero convidar para estar aqui conosco pela primeira vez, participando da nossa Escola Bereana. Seja muito bem-vindo, professor Gabriel Bastos. Seja bem-vindo, Gabriel. A paz de Cristo, pessoal, tudo bem? Um prazer, pastor, estar aqui. Uma bênção. Maravilha. Gabriel, eu vou fazer uma oração por você, e aí depois vou deixar você aqui com o público para você ministrar à vontade essa lição sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus. Amém? Pai, nós queremos louvar o teu nome, queremos te agradecer. Neste momento eu quero entregar, Senhor, diante de ti e na tua presença a vida do Gabriel. Que tu possa conduzir o teu filho com aquilo que ele estudou, com aquilo que ele se preparou, com aquilo que ele consagrou a ti, para poder falar sobre este personagem, nos trazendo, Senhor, ensinamentos que venha ao nosso coração. Que o Espírito Santo possa conduzi-lo em cada palavra, em cada raciocínio, em cada reflexão, em cada ensino que será, neste momento, desenvolvido nessa Escola Bereana Online. É o que eu oro a ti, Senhor, desde já eu te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Gabriel, Deus abençoe, uma ótima aula para você. Amém, pessoal. Bom, primeiramente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, quero agradecer o nome do Senhor, quero agradecer também pastor Fernando, pastor Ronaldo, pastor Divanei, pela oportunidade, pela confiança. E o que falar de Davi, né? Davi também é um dos meus personagens da Antiga Aliança que eu tenho mais afinco, que eu tenho mais identificação, e falar de Davi é uma alegria. E além de Davi, como está aqui no título, um homem segundo o coração de Deus, eu também queria estar aqui me apresentando. Eu sou o Gabriel, sou um servo de Deus, sou filho do Eliel e da Renata, e sou o noivo da mulher, não é a mais bonita da ADVEC, não, mais bonita do mundo, da Karen Estrela. Estou graduando em teologia, estou no 4º período pela Faculdade Vitória em Cristo, e dizer que é um prazer estar aqui, compartilhar a palavra de Deus nos dias atuais é um prazer, a gente poder semear a palavra, espalhar o conhecimento da palavra do Senhor. Então, quero louvar a Deus pela oportunidade mais uma vez e engrandecer o nome dele. A gente já pode começar a passar os nossos slides. O nosso texto bíblico básico se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, verso 1, e depois do 10 ao 13. Eu gostei aqui de enfatizar a parte que Deus fala, havendo eu o rejeitado. E a gente vai ver, ao longo de toda a aula, essa relação de Samuel, Saul e Davi. Como foram as escolhas que esses homens fizeram, como esses homens tiveram experiências com Deus e como Davi triunfou diante da sua obediência e mesmo tendo dons e talentos,
ele não usurpou isso para talvez menosprezar o relacionamento com Deus. Nós sabemos que o propósito que Deus tem com cada um é único para um tempo determinado. Afinal, os homens, eles cumprem um propósito num círculo, na verdade, num ciclo na história e ao decorrer da história da humanidade. E não foi diferente com Davi. Deus escolheu Davi para romper. Pulando do nosso texto básico, a gente já ingressa no texto áureo, que se encontra em Atos 13, 22, que diz assim: e quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual deu também testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então aqui eu fiz questão de frisar conforme o meu coração e executará, porque não necessariamente quando ingressamos na nossa trajetória com Deus, permanecemos nessa obediência. E então, Gabriel, o que eu posso fazer para permanecer obedecendo? Como buscar esse discernimento? Como ter esse tato espiritual para não agradar a Deus apenas uma vez, mas constantemente agradar ao Senhor? Isso tudo a gente vai ver ao decorrer da aula. Podemos passar para o próximo slide, onde nós falamos sobre o objetivo da lição. Então, o objetivo aqui é você entender o que significa ser uma pessoa segundo o coração de Deus. A gente vê na Bíblia Deus dando adjetivos para vários homens. A gente vê Abraão como pai da fé, a gente vê Davi como homem segundo o coração de Deus, nós vemos Enoque, um homem que andava com Deus. Então, hoje, atualmente, nós podemos buscar qualidades que esses homens tiveram no Antigo Testamento. Poxa, eu quero ser um homem que anda com Deus como Enoque, eu quero ser um homem, não talvez o pai da fé, mas quero ser um amigo de Deus como Abraão, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus como Davi. Então, muito importante esse primeiro objetivo da lição. O outro objetivo, tomar a decisão de consagrar-se completamente ao Senhor. Vamos decorrer sobre isso também ao longo da lição, porque, afinal, se temos o conhecimento, precisamos expressá-lo, porque se eu tenho e retenho, eu entro até mesmo naquela parábola da multiplicação dos talentos. Se eu guardo aquilo que eu tenho, não multiplico, logo se torna inútil. Mas quando eu multiplico, eu encontro utilidade para o conhecimento que eu adquiri e transformo esse conhecimento em sabedoria. Então, passando para o nosso terceiro tópico, possuir um coração quebrantado, contrito e pronto ao arrependimento diante do erro. E é isso mesmo, nós, infelizmente ou felizmente, herdamos essa raiz adâmica e não vamos estar em plena santificação até que tenhamos os nossos corpos transformados e até que estejamos com o Senhor para sempre. Então, precisamos ter um coração quebrantado, contrito e pronto ao arrependimento, porque uma grande verdade é, nós não sabemos quão poderosa e talvez esperada é a porta da misericórdia, até que ela seja a única porta que está diante de nós. Então, essa empatia é muito importante, Jesus mesmo nos ensina isso. Passando para o próximo slide, nós começamos um tema muito importante. Eu fiz questão de ressaltar aqui a história de Israel antes de Davi. Pastor Silas sempre diz que as pessoas, todo mundo tem uma história. Ninguém cai de paraquedas em local nenhum. E foi assim com Davi. Como a gente falou no início, a história ela tem um ciclo. Então, é muito egoísta eu pensar apenas no meu propósito, eu, sendo que, na verdade, Jesus mesmo veio para dar a vida. Então, quando começa a ver homens que romperam ciclos na história, como José, a gente fala muito do propósito de José, mas a verdade é que José foi uma ferramenta de Deus para um determinado tempo. E Deus não é explícito, mas podemos conjecturar, Deus viu e trabalhou o coração de José para que quando ele estivesse de frente para os seus irmãos, José não usasse de soberba, não estivesse cheio do seu eu, mas executasse a vontade de Deus. Outra parte da Bíblia em que nós vemos isso, Samuel. Samuel é a resposta de uma mãe que aguardava no Senhor, passou muitas tribulações, e quando essa mãe submete a vontade dela, como a gente falou, quando ela tira o eu, o meu, e ela apresenta a Deus mesmo sem ter em mãos, sem ter no palpável, Deus usa aquela petição e transforma numa resposta
para uma grande nação. E essa resposta é o profeta Samuel. Então, a gente falou de José, pulamos lá para Samuel e falamos de homens que, usados por Deus e com o coração limpo diante de Deus, eles mudaram a história daqueles que estavam à sua volta. Samuel finda ali o ciclo dos juízes, que vem juízes, aí nós temos o prosseguimento, mas vemos que aquela mescla do povo de Israel com outros povos desagradou o Senhor. A mescla deles não serem uma referência, aquela mescla deles não obedecerem ao Senhor, como é muito frisado em Deuteronômio. Gosto de ressaltar, em Deuteronômio, no final do livro de Deuteronômio, diz: eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição. E aí tem uma condicional. Se fizer o que é certo, se obedecer os mandamentos, se seguir, bênção. Se não, maldição. Então, essa condicional, ela é muito importante e ela perdura na vida de todo homem e mulher de Deus. Não é porque somos salvos que estamos isentos das consequências do nosso pecado consciente. Então, a gente começa aqui, voltando para a história do povo de Israel. O cenário atual, em 1 Samuel, no capítulo 8, era um povo que ouviu desde o início ali com Moisés na lei, ouviu com Abraão também, era a promessa de Abraão de ser uma grande nação. Isso se estende a um tal ponto em que agora o Senhor estabelece leis, em que agora o Senhor levanta um homem, um libertador, para libertar o povo de Israel, ensina esse povo o que agrada a Deus, o que desagrada, e mesmo assim eles decidem não seguir. E aqui é algo para a gente já se atentar, porque olha a petição desse povo. Eis que eles pedem um rei e dizem assim: Samuel, parafraseando, nós queremos ser iguais às outras nações, porque as outras nações tinham um rei. E aí já é um grande aprendizado. Se Deus estava dizendo que havia uma separação, havia uma outra forma que Deus queria usá-lo, se o próprio Deus, o único Deus, se revela a eles e pede essa adoração exclusiva, pede essa obediência e promete bênçãos e eu não cumpro, o que está acontecendo? Então, como Deus tem a sua vontade diretiva e permissiva, ele fala com Samuel e diz aqui: e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Isso é algo muito sério, e aqui já começam os desdobramentos de Samuel e Saul. A gente vai ver isso mais à frente. E dentro dessa história de Saul entra Davi. Pode passar para o próximo slide. No próximo slide, a gente começa a falar sobre o homem Davi. Então, a gente falou de toda a trajetória anterior até Davi ser apresentado no cenário. Amém. Agora vamos detalhar a história desse homem de Deus. Pode passar. Então, Davi, seu nome hebraico significa amado, ele pertencia à tribo de Judá, era o filho caçula de Jessé e foi um homem polivalente. Executou diversas funções ao longo de sua vida, foi pastor, guerreiro, rei, músico e salmista. Em todas elas, Davi se destaca, e é muito legal isso, a gente falou sobre o círculo, a questão do propósito, em que para cada período, para cada época, Deus ele levantou um homem ou uma mulher para que venha cumprir e executar a vontade dele. Deus, na verdade, não precisa de muitos, mas precisa de um, que submeta, que seja obediente e, o principal, venha padecer, atualmente no Novo Testamento, fazendo uma analogia, padecer pelo nome de Jesus sem reclamar. E, às vezes, isso é difícil, porque nos deparamos com as lutas do nosso dia a dia e não é, talvez, o cenário que nós escutamos de promessa, nós, às vezes, entramos em conflitos, mas como que vai ser isso? O cenário está adverso, e, na verdade, é aí que se separa a obediência, até um momento em que eu sou remunerado pela obediência que tenho, e aí entra já a questão do relacionamento, independente de bênção, independente de aflição. Eu sirvo a Deus, estou aos pés de Jesus, porque é o melhor lugar para se estar, e se difícil é aos pés, imagina longe. Então, como a gente falou, Deus precisa de precisou de um José, precisou de um Samuel, precisou de um Davi. Cristo, não tem como falar da palavra sem citar Cristo, único, exaltado, mudou a história de todos, inclusive Deus Pai, que entregou a vida do seu único filho.
E mais à frente, Paulo. Como não falar que foi um homem escolhido por Deus, que mudou, foi usado de uma tal forma pelo Senhor, que mudou a vida daqueles que estavam ao redor, e não apenas mudou, como deu uma sucessão. Nós vamos falar disso mais à frente também. Afinal, quais são as facetas de um propósito? O primeiro é você descobrir para que Deus me chamou, logo agora eu afio a minha ferramenta e começo a treinar com cadência, com força, suportando dificuldade. Começo a treinar em cima daquilo que eu sei que é o meu dom, tendo confiança de que o meu dom, ele não substitui meu relacionamento. Vamos falar sobre isso também. Então, a primeira faceta, eu descobri para que Deus me chamou. A segunda, eu começo a trabalhar em cima disso para eu ganhar potência. A terceira, descubro aonde isso vai impactar a vida das pessoas, como Davi. Vamos ver isso mais à frente também. Não existe propósito que não passe por pessoas. E a quarta, não necessariamente, mas podemos findar dessa forma, sucessão geracional. Vamos ver isso mais à frente. Pode passar o slide. Então, Davi, escolhido por Deus. 1 Samuel 16:7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. E aqui eu gostaria de citar com muito carinho nossa professora Adriana Goulart, que me influenciou positivamente a respeito de Saul. E quando Samuel fala isso, a gente sabe que ele fala a respeito de Eliabe, mas também não gosto de quem fala mal de Saul, porque Saul foi ungido por Deus, Saul tinha tudo para dar certo, Saul era um homem mais alto. Há quem diga na nossa revista que Saul poderia ter sido considerado um homem de maior estatura de sua época, não no sentido figurado, não no sentido alegórico, mas um gigante dentro da normalidade, porque Saul era um homem alto. Então, Saul é um homem que vai procurar a jumenta e encontra uma coroa. Então, a Bíblia não relata com detalhes esse processo de Saul, porque relata o processo de Davi, relata leão, relata urso, relata pastoreio, relata querendo ou não, Davi evolui na sua mentalidade, no seu emocional, por ser o caçula, por ter contato com tantos irmãos. Já Saul, nós não temos tantos apontamentos como Davi. Então, Saul foi agraciado. E a gente vai fazer uma alusão a dois personagens do Novo Testamento mais à frente, relacionando Saul e Davi. Então, Saul tinha tudo para dar certo. Só que Saul pecou em algo, e o problema não é pecar, mas pecar consciente ou não se arrepender. E aí, quando a gente começa a acompanhar a trajetória de Saul, ele sacrifica. Quando a gente começa a acompanhar, ele desobedece seriamente, quando Samuel dá uma ordem para ele que era para destruir todos os amalequitas. E o que esse homem faz? Ele retém aquilo que é bom, deixa o rei vivo, o rei Agag. Então, e ele ainda no momento de confronto, e é aqui que está o ápice, é aqui que Saul precisava ter se atinado, precisava ter temor, e não é apenas algo divino, mas Deus escolhe, mas precisamos também permanecer naquilo que Deus nos chamou. Essa parte de promessas incondicionais a respeito do homem Deus, hoje você tem um livre-arbítrio, então não adianta você ter um chamado pastoral ou um dom para negócios, ou você ter um dom para qualquer outra área e não bater em cima dele. Não dá para a gente orar sem agir, em alguns momentos também não dá para agir e não orar. A gente precisa, ou a gente marcha, ou a gente ora, ou pedir discernimento a Deus para quando precisamos fazer os dois juntos. Isso mesmo. Existem momentos em que nós precisamos marchar e orar, porque o kairós de Deus, essa oportunidade, ela passa. Então, Deus ele nos mune de ferramentas para que nós venhamos a submeter a Ele em relação a tempo, em relação à intensidade daquilo que me empenha, para que na hora certa eu possa aplicar. E assim foi Davi, fez de uma forma fenomenal. Então, para a gente fechar Saul e já entrar em todos esses aspectos de Davi, suas características e suas habilidades. Saul, ele peca e não reconhece, porque Samuel pergunta, se você matou todo mundo, que barulho é esse que eu estou ouvindo? Era o balido dos bois, das vacas, e aí ele disse que ele deixou o rei vivo. Por que não falou isso primeiro?
vamos ver essa diferença com Davi. Quando o profeta Natan exorta Davi, Davi diz, pequei contra o Senhor. Ele não diz assim, não, sabe o que foi, Samuel? Olha, Batseba chegou lá, eu estava na guerra, eu não estava na guerra, estava todo mundo na guerra, eu no alto do palácio. Aqui tem um contexto histórico. Esse contexto histórico era de que é diferente atualmente, né? Mas antigamente a questão do rei morar em locais elevados significava a autoridade dele, significava também sua posição. Então, antigamente, conta-se, nós estudamos isso na teologia, nessa parte da história, em que o rei ele se posicionava no alto. Então, não podemos afirmar que Batseba sabia, não, porque a Bíblia não diz. Mas o fato é, estavam todos na guerra, a grande maioria, e ela vai se banhar nua no palácio, no terraço. E Davi, do palácio, ele avista ela. E aí, ficamos aqui nessa analogia entre o pecado de Davi e o pecado de Saul. Um reconhece e o outro, ele tenta acertar, e aqui está algo muito importante. O único caminho de cura e comunhão com Deus é um coração quebrantado e um arrependimento. Arrependimento não é, vou fazer uma contramão aqui rapidinho e depois eu volto para a via. Com Deus não é assim. Arrependimento, vou me arrepender, vou voltar esse caminho errado que eu estava seguindo, vou renunciar e começar um caminho certo com Deus. Assim foi Davi. Embora Deus não venha nos isentar, não vai nos isentar das consequências dos pecados que nós pecamos conscientemente. Então, aqui, a gente conseguiu relacionar a aparência e a altura de Saul com Davi, conseguimos selecionar e analisar os pecados relacionados um ao outro, as diferenças nos seus comportamentos, mesmo que, temos frisado aqui, nesse texto, Samuel esteja se referindo a Eliabe, um dos irmãos de Davi. Então, após acontecer isso tudo, diz aqui o texto, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Podemos passar para o próximo slide. Então, agora nós vamos entrar mais fundo. A gente pincelou, vamos adentrar em Davi, pastor de ovelhas, e hábil salmista. Pode passar. Então, a gente começa a falar sobre a unção de Davi. Nesse período da unção, Davi ungido rei no meio dos seus irmãos, e a Bíblia não afirma, mas quando olhamos o texto da palavra, em cima no texto, onde diz que o Espírito se apoderou de Davi, um espírito mau da parte do Senhor atormenta Saul. E aqui vem algo importante do que falamos antes, de ferramenta. Lembra que a gente falou das facetas do propósito? Sobre descobrir, polir a ferramenta que Deus me deu, servir pessoas e deixar uma sucessão. Então aqui nós já começamos vendo algo claro. Davi, no momento em que ele é sugerido a Saul por um homem, diz que era um menino de gentil aspecto, sisudo nas palavras e que o melhor de tudo, o Senhor é com ele. Então, vê que Davi estava, como a gente falou, da diferença enorme entre ele e Saul. Não que um seja melhor do que o outro, mas nós precisamos bater em cima do nosso dom. E quanto mais Deus nos dá, mais Deus nos cobra. Então, a nossa vigilância precisa aumentar, a nossa prudência. Então, Davi é um homem que toca harpa, é sisudo nas palavras, pastoreia, serve os irmãos, mesmo que talvez inicialmente isso não tenha tanto prestígio, mas ainda assim, Davi vai entender lá na frente como isso tudo contribui para o seu propósito. E agora, para a gente não falar mais relacionado ao propósito de Davi e Saul, para findar, trazendo lá de trás o apontamento que fiz, Saul tinha tudo para dar certo, Saul foi instruído, não podemos comparar instruções, às vezes nós clamamos justiça comparando a vida de um irmão com a nossa, sendo que Deus tem um propósito para a vida de cada um. A dificuldade ela é para todos, o dia tem 24 horas para todo mundo, sabemos que todos temos vivências diferentes e aprendizados diferentes, dificuldades talvez mais extremas e menos, mas como vou medir uma dificuldade mais extrema ou menos, se eu não sei o propósito que Deus tem para mim? Talvez seria uma injustiça chegar e falar para Davi que ele poderia se sentir injustiçado com um propósito tão grande, ele largado com as ovelhas do seu pai, mas na verdade ele não estava largado. E aí que é, Deus ele abre os nossos olhos quando talvez nós não temos nada, mas já temos a presença dele. Mal sabia Davi que sairia daquele pasto e apacentaria o grande exército. Então, para a gente fechar esse ciclo relacionado a Saul,
Saul, podemos fazer uma analogia com Pedro e com Judas. Por quê? Nós vemos que Saul desobedece, não se arrepende e se suicida. Judas, no Novo Testamento, eu não creio que Judas está predestinado a ser o traidor, mas o coração dele se inclinou para, e outra, ele não se arrependeu. Mesmo após ter traído, poderia ter se arrependido, mas ele se suicidou. Agora, fazemos essa analogia de homens que desobedeceram, erraram, e o problema não é errar, mas não reparar o erro. E a gente vê, não viemos com defeito de fabricação, mas como a pastora Elisete diz, o pecado nos desregulou. Então, se o pecado nos desregulou, aquele que me aproxima de Deus, aquele que tira o pecado que me distancia dele é Jesus. Se eu não me aproximo dele em pecado, ou talvez aos nossos olhos em uma santidade, não consigo, se está em pecado consciente, você não chega a Jesus, você não consegue se limpar. Porque se você não bebe da fonte, a água que jorra da raiz adâmica é sempre suja. Então, se eu não me alimento da palavra atualmente, não ouço louvores, não procuro sofrer uma metanoia através da palavra, fica impossível o relacionamento com Deus. Então, a gente já começa isso. Na verdade, o problema não é o pecar, o problema é deixar Satanás alugar uma prisão na sua cabeça e você não se aproximar daquele que é o único que pode te libertar, que é Jesus. Sabemos que o caso de Saul é outro por ser o Antigo Testamento, Judas já era uma outra vivência, mas o paralelo de ambos é a lição que a gente tira desses dois homens quando errar, a primeira coisa é confessar. E onde a gente vê isso? Davi e Pedro. Por quê? Porque Davi comete um erro terrível, terrível mesmo. Inclusive, vamos adentrar mais à frente na questão de Urias, mas Davi, quando o profeta exorta, ele disse, pequei contra o Senhor, tipo assim, fui eu que fiz. Quero ser curado. E vamos também falar sobre o salmo escrito por ele. E a mesma coisa de Pedro. O que Pedro comete no Novo Testamento é vergonhoso também. Mas a gente para olhar para a nossa vida. Será que se a nossa vida estivesse escrita, como está escrita a vida desses homens na palavra, daria um testemunho tão bonito quanto que a gente quer ver, se Deus não tirasse uma vírgula do nosso testemunho? Então, precisamos exercer justiça, mas precisamos estender a mão da misericórdia. E assim foi na vida de Pedro também. Pedro, quando erra, as pessoas gostam muito de citar sempre Pedro explosivo, um Pedro que não tem domínio próprio, mas parece que não leem o livro de Atos, e vem desdobramento da vida desse homem. Um homem que prega e 3.000 almas são salvas, um homem que se levanta numa autoridade dada pelo Espírito Santo e é tremendamente usado, um dos pilares da igreja primitiva. Então, a verdade o errar faz parte, mas se aproximar de Deus é obrigação. Errando ou não errando, precisamos nos aproximar de Deus. E isso livrou esses homens. O que o profeta Natan diz para Davi? Que Deus transpassou o pecado dele. Ou seja, não isentou daquilo que ele praticou, mas como ele confessou, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, esse paralelo está ok. Saul em relação a Judas, Davi em relação a Pedro. Atitudes que parecem pequenas, mas mudam propósitos. Pode passar, por favor. E agora a gente começa a falar de Davi, um herói incomum. Pode passar. Então a gente começa a analisar a trajetória dele. Davi foi um exímio guerreiro, até chegar em 2 Samuel 5, ele ser rei de todo Judá e Israel. Davi passou por várias provas, como a gente falou. Após Saul, quando mata o gigante filisteu, que ele se posiciona em favor do Senhor, quando aquele exército com homens tão capacitados não se posiciona, Davi, a gente às vezes pensa, nossa, Deus me capacitou, Deus me ungiu, e agora eu vou que vou. Aí que tá, propósito quem controla é Deus, não somos nós. Então não podemos, eu projetava isso porque Deus me falou algo e não foi da forma que eu quero, não foi Deus. Submissão em cada etapa. Assim foi Davi. Mesmo derrotando o gigante filisteu, o que acontece com ele? Perseguição em relação ao seu sogro, começou a fugir, e como um homem talvez que seria um grande rei usado pelo Senhor, ele iria fugir, porque na verdade não é aquilo que eu deixo de ganhar. Nós que servimos a Deus não podemos ter esse medo, ou talvez essa mesmice, essa mesquinharia. Porque eu recebo isso ou porque eu recebo aquilo. Precisamos estar treinados, como Paulo diz. Sei ter em abundância e sei também o que é ter em escassez. Porém, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, aonde Deus for me levar, como Deus vai fazer, não sei.
mas se eu tiver a presença dele, ele que vai me guiar e ainda vai ser melhor do que se fosse a minha decisão. Então, Davi começa a fugir, existem vários episódios que acontecem, Davi forma um exército na caverna de Adulão com homens improváveis, então a gente também começa a ver uma faceta de Davi, que além de salmista, músico, guerreiro, pastor, é um treinador. Davi é um treinador de pessoas, Davi ama pessoas. Como é que um homem que não ama pessoas treina um exército como o da caverna de Adulão? É algo que nós não conseguimos dimensionar. Então, Davi começa a ser muito forjado por Deus em uma forja elevada. Se talvez lá atrás matar o leão e o urso já era algo grandioso, ele se deparou com Golias, foi uma etapa maior. Agora se depara com a unção, mas perseguição do sogro, o sogro endemoniado, tenta matar ele, ele toca a harpa, o sogro é liberto. Então, Davi, a história dele começa a acelerar. Por quê? Segundo a faceta do propósito, ele começou a trabalhar na ferramenta. Satanás sabe quando você está focado, quando você já tem noção do seu propósito e começa a treinar em cima daquilo. Então, é natural que as lutas espirituais comecem a aumentar. Então, isso é totalmente comum e, na verdade, quando começamos a conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, isso acontece. Então, a gente começa a ver isso na vida de Davi. Aquelas situações que talvez já eram muito desgastantes, porque era o período que ele tinha que viver, vão se tornar cada vez maiores. E aqui está também uma lição para a gente, é que Deus não nos revela tudo, senão nós desistiríamos no meio do caminho. Já pensou? O Deus que dá um sonho para José, com o sol, a lua, as 11 estrelas, os feixes dos seus irmãos e dos seus pais, se curvando a ele, fala para ele assim, José, a próxima etapa desse propósito aí é você ser vendido como escravo e ficar preso por talvez 13 anos até você se tornar governador do Egito. 13 anos não são 13 dias, não são 13 horas. Inclusive, há uma similaridade na questão das posses de José e de Davi, porque Davi, como a gente está lendo em 2 Samuel 5, foi rei em Israel a partir dos seus 30, e José também, ele toma posse do cargo de governador a partir dos seus 30 anos. Não é nada que tenha uma analogia que seja figurado e tudo, é apenas porque as idades batem e os propósitos também. Então, Davi, em 2 Samuel 5, é ungido rei sobre todo Israel. Pode passar, por favor? E a gente começa a ver, como falamos aqui, um homem zeloso. E o pastor Silas sempre fala essa frase, e eu creio que ela permeia o coração de todo mundo que já descobriu o seu propósito. E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. A verdade é que Deus, ele ama pessoas. Deus é um Deus que, mesmo o homem pecando, o homem caindo, se afastando dele, Deus, ele enviou o seu único filho para que ele pudesse resgatar a humanidade dos seus pecados e para que ele pudesse voltar a ter esse relacionamento com o homem. Não consigo imaginar alguém que não busca se relacionar com esse Deus, que diz que esse Deus, ele não é misericórdia. Na verdade, nós merecemos o inferno, mas Deus, na sua infinita misericórdia, pela sua graça, ele nos salva, nos chama de filhos, ele escreve nosso nome no livro da vida e ele nos dá a vida eterna. Se fosse apenas pelas nossas obras, o que nós mereceríamos? Fica uma reflexão para a gente. Então, por amor do seu povo, precisamos aprender isso com Jesus, a relação de amar pessoas. Não é merecer, não é troca, é amar. Existem graus que nós vamos lidando com eles. Por exemplo, existem diferenças de pessoas que frequentam sua casa, pessoas que convivem com você, pessoas que você evangeliza. Mas o amor, ele é o vínculo da perfeição. O amor, Paulo até diz em 1 Coríntios, no capítulo 13, no final, e sobre todos esses, sobressai a fé, a esperança e o amor. E o maior desses é o amor. Não o amor leviano, ou talvez porque não libertino como o mundo prega, mas é o amor de Deus. É aquele amor que ama, que se coloca no lugar, independente de como é aquele amor que mesmo o homem imerso no pecado, talvez imerso nas drogas, talvez imerso em algo tão ruim que ele não veja mais libertação, mas aí que está a gente usar a frase que Deus falou com Samuel: eu não vejo como o homem vê. Então esse é o nosso Deus, esse é um Deus de amor, de bondade, de misericórdia. Esse é o Deus que eu e você servimos. Pode passar para o próximo slide. Então, como a gente falou de pecado, começamos a falar sobre a confissão de Davi. Mas aqui eu gostaria de aplicar para você, por que não a confissão de Gabriel
a confissão de você que está nos assistindo, e a gente começa a citar o texto de 2 Samuel, capítulo 12, versículo de número 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Aqui precisamos fazer um adendo, e lembra que eu falei que falaríamos de Urias? É bem aqui. Urias foi um homem fiel, Urias foi um amigo, e mesmo Davi sendo homem segundo o coração de Deus, mesmo Davi tendo, uma gama de habilidades, de dons, de talentos, isso não nos impede de errar ou de cair. Por isso que precisamos estar vigilantes sempre, como fomos alertados por Jesus nos evangelhos, simples como a pomba e prudentes como a serpente. Então, é um momento que Davi não vigiou, ele peca, assume, mas precisamos tomar muito cuidado com as palavras que declaramos. O que Davi declara? Que quando ele fala com Joabe sobre a guerra, Davi diz assim: a espada, Joabe, ela tanto consome um quanto o outro. Olha o que Davi declara. Ele não precisava ter declarado isso. Então, o que é dito mais à frente também em 2 Samuel 12? Que por conta disso, mesmo o Deus transpassou o pecado dele, mas por conta disso a espada não se apartará da tua casa. A gente precisa tomar cuidado com as sentenças que nós liberamos sobre a vida das pessoas. Eu gosto muito de Tiago, capítulo 2, versículo de número 13, que diz que o juízo haverá sem misericórdia para aqueles que não exercem misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Na verdade, a gente não dimensiona o tamanho das misericórdias do Senhor. Então, aqui fica apenas um alerta. Vamos cuidar nas palavras que proferimos, principalmente em relação ao outro, porque Jesus disse que não é aquilo que está fora que contamina, mas aquilo que está dentro. Você tem a opção, mesmo irado, mesmo frustrado, mesmo a ponto de você, como nós usamos um termo evangélico, entrar na carne, você ainda pode calar, você ainda pode pedir submissão a Deus, você ainda pode pedir domínio próprio, porque precisamos cuidar com as palavras que nós liberamos sobre a vida das pessoas. Pode passar para o próximo slide. Como a gente falou de confissão, agora a gente vai falar de arrependimento. E aqui, um dos salmos mais conhecidos, mais citados entre nós, Salmo 51, do 10 ao 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Esse texto, por si só, é poderosíssimo. Alguns anteriores diz: purifica-me com ísopo, e ficarei purificado, e me tornarei mais alvo do que a neve. Então, um coração puro, olha isso. Deus, lá no início, disse que já tinha encontrado para Samuel um homem segundo o seu coração, segundo o coração de Deus. E isso não impede Davi de cometer erros, mas Davi agradou tanto a Deus quando ele confessou o seu pecado e se arrependeu. E olha o que ele pede. Ele pede para que, em outras palavras, Senhor, isso tudo de ruim que existe dentro de mim, o que Paulo diz sobre o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu acabo cometendo, esse homem que habita em mim, esse homem que Lutero diz em relação ao homem das águas do batismo. Lutero tem uma frase que ele diz assim: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabia nadar. Agora preciso matar ele todos os dias. A verdade aqui fica uma lição prática para nós, em que, na verdade, tudo que existe em nós, considerando a natureza de Adão, é ruim, não é proveitoso. Nós sentimos inveja, nós sentimos raiva, nós sentimos sentimentos perversos, pensamentos. Então, a única forma de purificação é um coração contrito, quebrantado, sincero e arrependido diante de Deus. Aí sim, eu consigo substituir essa fonte que é suja pela fonte das águas da vida, que é Jesus Cristo. É o único que pode te purificar, é o único que pode te salvar, é o único que pode te oferecer vida eterna. Então, Davi clama um coração puro. E olha que legal, eu fixei essa palavra também. Renova em mim. Por que renova? O que a gente falou da fonte. A fonte que jorra aqui, se Jesus não vier intervir nela, é sempre suja. Então, renova, Senhor. Aquilo que eu produzo, se não tiver o Senhor, é sempre ruim. E para a gente ter um texto bíblico, João 15, versículo 5, a partir da parte C, que diz: sem mim nada podeis fazer.
Diz, eu sou a videira e vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Não foi Pedro, não foi Paulo, não foi Tiago e nem João. Foi Jesus que falou. Então, renova, Senhor, em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Consciência da habitação do Espírito. Isso é algo que, se não tivermos temor, perdemos isso atualmente. Por que algumas pessoas começam a pecar desenfreadamente e aparentam não se arrepender? Talvez, claro, porque não se quebrantam, não fazem essa oração que todos precisamos fazer, mas não se conscientizam da presença do Espírito Santo. Estamos na nova aliança. Na nova aliança, então, ele reside dentro de você. Você que já entregou sua vida a Cristo, que não é mais criatura, mas é filho, o Espírito Santo já reside em você. Então, é só clamar. Foi Paulo que disse que esse Espírito é um Espírito de adoção que clama Abba, Pai. Abba, o nosso papai. Deus é Pai, a paternidade de Deus, o zelo de Deus. Então, olha como é que Davi é sincero nas suas palavras. Não me lances fora da tua presença. Em outras palavras, Senhor, eu sei que o meu pecado me repele diante da tua santidade, mas não me lança fora. Não retira de mim o teu Santo Espírito, porque é a melhor sensação que eu posso experimentar aqui na Terra, é muito mais do que uma sensação. O Espírito Santo é Deus. E a partir do verso 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então, aqui Davi já tinha vivido um relacionamento tremendo, experiências, maturidade, já tinha polido dom, já tinha entendido o propósito, era renovar, obedecer e seguir. Então, Davi diz que o Senhor torne a dar ele a alegria da salvação e sustém-me com o espírito voluntário, ou seja, Senhor, crie em mim um coração puro, me renova, não me lances fora e nem retires de mim e torna-me a dar diariamente a alegria da tua salvação. E não só isso, para que esse ciclo não feche, me sustenta, porque nós precisamos do Senhor. Pode passar, por favor? E aqui nós chegamos na conclusão. Então, nós falamos sobre o aspecto antes de Davi, nós falamos sobre como isso influenciou o seu propósito, falamos das facetas de um propósito, descobrir, polir, servir pessoas e sucessão geracional. Não falamos de sucessão, deixei agora para o final. Falamos de como Davi descobriu, como Davi foi ungido, como Davi poliu suas ferramentas e usou nas mais diversas áreas, como Davi errou, mas consertou seu erro se arrependendo, e como ele deixou uma sucessão geracional. Mesmo que ele tenha tido problemas com seu filho Absalão, mesmo que seu primeiro filho com Batseba tenha falecido, mesmo que tenham acontecido tantas coisas ruins, Jesus, ele sempre atua com a sua poderosa graça. O apóstolo Paulo diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, talvez se você nasceu numa família que não é cristã, talvez se você tem sérios problemas e você fala, eu sou o único, perfeito, falamos disso a aula inteira. Você é único, Deus precisa de um que obedeça, que suporte e que queira viver com ele. Deus precisa de um Noé, Deus precisa de um Abraão, um José, um Davi. Não Deus precisa porque Deus é Deus, mas precisa aqui é uma forma de expressar que você pode se posicionar e ser usado por Deus. Basta não desistir, renunciar e continuar essa vida de relacionamento. Não basta conhecer como um Deus distante, mas é muito bom quando conhecemos e temos experiências. Afinal, talvez hoje isso não é muito falado, nós hoje falamos muito sobre dons, sobre o talento de um pregador, oratório, isso tudo é importante. Mas o que nós estamos falando aqui sobre sucessão geracional e o poder da palavra. As pessoas podem ter dons, mas o que cura é a palavra. Não é, talvez, o timbre da voz, não é quanto você imposta a sua voz, não é o quanto você fala bem, é o poder da palavra. É o poder da palavra do Senhor. Então, sucessão geracional, para a gente fechar, Davi erra, mas existe uma semente aí que frutifica. Mesmo que após Salomão tenha cometido muitos erros, Salomão foi um homem que contribuiu para um propósito na sua geração. Salomão expandiu questão de templo, tudo bem, teve certos percalços ali com a questão de adoração a outros deuses, construção de templos, coisas que ele fez errada, mas não podemos deixar de falar da sabedoria de Salomão, não podemos deixar de falar dos seus feitos também, do seu relacionamento com o Senhor. Então, Davi, ele cumpre
tanto as facetas do propósito, quanto Davi também deixa uma sucessão. E assim, nós lá na frente vamos observar, se perpetua a linhagem messiânica até Cristo. Então, a gente pode ver as misericórdias do Senhor. O Evangelho de Mateus, escrito aos judeus, ele cita tanto Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Por quê? Como é escrito aos judeus, filho de Davi, para mostrar que estava sendo vinculado a essa promessa dele ser da tribo de Judá, a raiz de Jessé, raiz de Davi. Então, filho de Davi, filho de Abraão. Filho de Davi pela genealogia dos homens. Filho de Abraão porque pela fé. A fé vem antes da lei. Então, olha como o propósito de Deus transita nisso tudo e olha como é que Davi, mesmo errando, conseguiu estar diante do Senhor, não abandonou ao Senhor, terminou sua vida velho e farto de dias e deixou uma sucessão. E aqui a Bíblia diz, em 1 Reis 2,12, e Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então, eu gostaria aqui de externar a minha gratidão, mais uma vez, primeiramente ao Senhor, pastor Silas, ao pastor Fernando, pastor Ronaldo, pastor Edivanei. Eu gostaria de fazer uma oração com você e peço que você, se você puder, se você não estiver dirigindo, não estiver na rua nesse momento, feche seus olhos, vamos estar orando. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, Senhor, e te glorificamos por nos permitir estar aqui aprendendo, falando de Ti, crescendo na graça, no conhecimento, nos sustenta, Senhor, cria em nós um coração puro, renova em nós um espírito reto, torna-nos a dar a alegria da Tua salvação e nos sustenta com um espírito voluntário. Obrigado, Senhor, pelas nossas autoridades espirituais, obrigado pela Tua presença no nosso meio, continua manifestando, Senhor, a Tua presença, continua derramando graça sobre cada professor de escola bíblica, da EDP, nos capacita, abre o nosso entendimento para compreender a Tua palavra, ilumina a nossa mente, Espírito Santo, acende os nossos corações e que nós possamos ensinar, cheios do poder do Espírito Santo, não apenas confiando em linhagens teológicas, não apenas confiando em comentários bíblicos, porque isso tudo é muito importante, Senhor. Isso tange a parte do homem e a busca dele em relação ao propósito que recebeu do Senhor, mas não retira de nós o Teu Santo Espírito. Do Senhor é a honra, a glória, a força e o poder. Exaltado seja o Teu nome no nosso meio, nos dá um dia abençoado na Tua presença e continua conosco, nos abençoando e fortificando a cada dia. No poderoso nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, pessoal, e Deus abençoe sua semana e que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, esteja com você. Fica com Jesus.